Então nós voltamos nesse segundo bloco, conversando com o Dr. Ubirajara, pediatra, que todos nós conhecemos. E vocês devem estar assustados com o número de 1 milhão de atendimentos que eu terminei o primeiro bloco falando. Não está errado, não. Esse homem trabalha até hoje. Ele atende uma média de 50 pessoas a 60 na Previdência, no INAMPS, e atende também como médico no posto de saúde daqui de Paraíba do Sul. O posto de saúde agora foi eliminado, né? Sim. Existe um centro de saúde que eles chamam. Mas os PSFs progrediram muito, são numerosos. E o senhor trabalha até 17h30? Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, até 17h30. Muitos de vocês devem ter nascido através dessas mãos. Muitos de vocês que estão assistindo. Assim como a Emanuele, filha da Carmen Dietrich, que me deu a ideia de vir aqui conversar com o senhor. A Emanuele é sua cliente, já é uma moça, e talvez o senhor já esteja aí com netos, né? Netos de crianças Nossa. que vieram ao mundo pelas suas mãos. O senhor tem ideia de quantos partos? Quantos bebês nasceram assim? Sinceramente, não tenho. Não tenho mesmo, até porque quando eu cheguei em Paraíba do Sul, a situação de atuação médica era totalmente diferente de hoje. Por exemplo, a gente era muito assim: doutor, eu estou precisando da consulta do meu filho, eu vou mandar um táxi te buscar. Então o táxi vinha buscar, pagava o táxi. O consultório era pouco frequentado. Fui muito criticado porque quando eu cheguei aqui coloquei uma enfermeira e a turma achou que aquilo não era certo. Olha a ideia de como que era, né? Era um pouco idade média, né? Isso, vai por enfermeira, todo mundo vai ficar falando de você. Não tinha hora, né, doutor? Não tinha hora. Ia na casa atender. E eu gostava também, né, de fazer isso. E estava fazendo uma coisa que eu queria, ao mesmo tempo estava já escrevendo uma tese para doutorado em medicina. Mas o principal mesmo foi salvar vidas. Porque quando eu cheguei, aqui ninguém era pediatra, só tinha um que logo depois foi embora, mas todos faziam pediatria. Só que para a época eles faziam errado. Por exemplo, a criança desidratada, eles aplicavam soro na barriga. E o soro puxa água. Então, se ele já está desidratado, mais desidratado ele ia ficar. Ou seja, a morte já estava escrita. Da época que o senhor se formou até hoje, muita coisa mudou na medicina pediátrica? Mudou muita coisa mesmo. Aliás, a própria medicina mudou, entendeu? Agora, quem tem que mudar mesmo é o próprio homem. Por exemplo, no relacionamento médico-paciente, isso eu dizia aos meus alunos, porque depois eu fui professor mesmo. Fui professor em Vassouras, 15 anos, e fui professor na Federal de Ensino, onde eu me formei. Acabei indo lá ser professor. Mas eu sempre dizia a eles, o primeiro remédio que o paciente toma é o médico. Porque se ele entra angustiado, nervoso, com aquela dor imensa, e encontra uma pessoa rude, desatenciosa, e não dá importância, a pessoa não é ouvida. Como mãe, doutor, eu sei que a gente entra no consultório com a sensibilidade à flor da pele, sem dúvida. Então a gente depois diz assim, viu a cara dele? Viu como ele riu assim, falou um negócio pro outro? A gente repara todos os mínimos detalhes. A gente quer tranquilidade. Isso. Então, segurança. Torna a repetir, o primeiro remédio que o doente toma é o médico. Porque se acha o médico atencioso, senta aqui, vamos conversar, o senhor está meio nervoso, a coisa que o senhor está sentindo tem uma razão de ser, mas também não é tão perigosa, porque uma das coisas que a gente tem muito firme é o medo da morte.
Então a primeira coisa que a pessoa entra é com medo de perder o filho ou com medo de morrer. E além do mais, doutor Ubirajara, as pessoas confundem. E uma vez um médico que já faleceu me disse uma frase que eu nunca esqueci. Médico não é Deus. Ah, sim. Então, às vezes, a gente espera que o médico salve, mas médico não é Deus. Não. Isso é porque o nosso lema é até o seguinte: aliviar sempre, salvar nem sempre. Agora, pôr todo o empenho, todo o esforço para aliviar. Ninguém quer que uma pessoa sofra a tortura da dor. O primeiro passo é Aliviar. aliviar a dor. Porque a dor é desesperadora, né? Desesperadora. E eu fico tão mal-humorada. Ah, mas é Quando eu sinto terrível. dor. Fico Uma tão vez, sem educação. Eu estava descendo a escadaria do Esparo, 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu tinha esquecido o meu carro no posto de gasolina. E o posto fechava às 8. Eu me esqueci disso. E eu jantava com a minha mãe, eu estava recém-desquitado nessa época. Então eu vou descendo a escadaria quando encontro com uma senhora que ia subindo. Só um instante. O senhor falou, eu jantava com a minha mãe. Então a mãe do senhor veio pra cá de Eu fui Campo Grande? buscá-la depois. Ah, que beleza. foi. Aquela mãe que ficou chorando, o senhor foi Nossa buscar. Senhora. Que A beleza. minha mãe era tudo na minha vida. Era só o senhor como filho? É, dela com o meu pai, né? Era só. Sim, Agora, sim. o meu pai tem outros filhos. Entendi, mas a mamãe era só Era só aquele, o ela. senhor buscou. Busquei. Muito bom. Bom, o senhor dizia que foi buscar o carro. Aí, encontro com uma mãe chorosa, disse: meu filho está morto. E eu segurei a criança, senti que realmente ou estava muito apagado, ou estava se apagando, ou realmente estava morto. Mas ali naquela escuridão, então ela disse: salve meu filho. Eu disse: mas como é que se faz isso? Ele está morto. Aí eu vi que eu estava na noite de outra pessoa. Não era minha noite, era dela. Toda noite pertencia a ela, porque ela estava vivenciando tudo em matéria de minutos, toda uma dor, toda uma esperança em silêncio. A noite era dela, não minha. Então eu segurei da criança, assim, num gesto também, desesperado, elevei para um luar muito bonito que tinha e disse: Deus, salva essa criança. E acredita, eu comecei a sentir que a criança mexia. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: minha filha, vamos subir essa escadaria agora correndo. Era a escada da onde, doutor? Do hospital. Do hospital. Aqui, peraí. Sim, Nossa Senhora da Piedade. E fomos correndo. Chegando lá, já fui abrindo, a moça já foi abrindo a porta, batendo na porta, abriu, falei: corre. Aí já fomos colocando como chama? Nos aparelhos, né? E realmente a criança sobreviveu. Foi uma das histórias assim que foi muito marcante. Emocionante. Muito emocionante. O senhor conhece essa criança? Ou nunca Não, mais viu? Nunca mais eu vi. Assim como nunca mais também vi uma criança que com 9 anos de idade ganhou um neném. Ah, Essa criança foi muito falada por uma revista, O Cruzeiro. lembro da E revista O depois Cruzeiro. acabou, né? Sim. Eu fui o pediatra e o doutor Geraldo, que faleceu recentemente, foi o obstetra que recebeu essa 9 criança. aninhos. 9 aninhos. Aqui em Paraíba do Aqui Sul. em Paraíba. Ah, E depois recebemos diversos médicos, diversas associações que queriam estudar o caso, verificar o caso. Mas ficou mais com o doutor Geraldo do que comigo. Desde que eu levo para minha casa. E aí ele me falou que a associação de japoneses se propuseram a levar a criança para o Japão para criá-la, mãe e criança. As duas crianças. as duas crianças. As duas crianças. Ai. Também depois nunca mais tive notícia. Não sei o que Tem uns aconteceu. casos que acontecem assim, né, doutor? Eu me lembro há muitos anos, há uns 45 anos atrás, nós morávamos, eu era solteira ainda, e nós morávamos ali no centro de Três Rios, num sobrado. E eu escutei uma mulher gritando. E cheguei na janela e vi que a mulher estava com o marido e ganhando o bebê na calçada.
É muito Aí comum até hoje desci isso. com a minha mãe, e amparei a criança. A minha mãe correu para a maternidade, eles vieram e levaram. E o pai da criança foi carregando a criança, ligada ainda pelo cordão na mãe, correndo assim. E nunca mais eu soube também o que foi É feito. porque se perde, depois não procuro mais a gente, né? É. E eu uma vez também fui chamado 2 ou 3 horas da manhã para Sardual, uma cidade aqui perto. Sardual é aqui É pertinho. aqui pertinho. Zona rural. Mas, doutor, é com muita urgência que a criança não está passando bem. Então, falei que eles mandavam táxi, né? Falei, acelera aí. Aí cheguei e falei, cadê a criança? Ainda não nasceu, doutor, mas a mãe... Falei, meu Deus do céu, eu não sou obstetra. Mas vamos foi fazer chamado assim. como se o senhor fosse o parteiro. Parteiro. Ainda Para não ver a nasceu. criança, né? Realmente a criança existia, mas estava dentro ainda do útero materno. Aí fui obrigado a relembrar a história da medicina. Falei, coloca em cima da cama. E como que eu ia levar essa criança? Meu Deus. Aí fiz o parto. Por isso que eu digo, a gente quando tem esse pensamento voltado para Deus, a gente, e eu sou muito insistente, você já notou nesse assunto, porque são coisas que eu vi, não são coisas contadas, relatadas, inventadas, são coisas que eu vi, assisti, eu participei disso. Então estruturou em mim uma força assim, muito grande para enfrentar até a própria vida. Eu agora perdi meu filho há pouco tempo. E eu criei meus 4 filhos como 4 amigos. Todos eles são meus filhos, mas são meus amigos. A gente ia para o bar junto, discutia política junto, tudo juntos. Todos nós. Os 2 primeiros, naturalmente, já foram bem antes, né? E depois da disquite, aí eu me casei com a Ana, e com a Ana tive mais 2. Eu estava dando plantão no hospital 3 dias antes dele falecer, e eu consegui estabilizar 2 casos de infarto. Infarto miocárdio agudo, e o paciente passando muito mal, estabilizei, liguei para o hospital de Três Rios, tive uma aceitabilidade boa e enviei para eles, porque o hospital de Três Rios tem maior amplitude para atendimento, né? Maior complexidade. O Hospital do Paraíba agora está se reestruturando de novo. Felizmente. Felizmente, nós estamos com um prefeito muito ativo, Que é médico. É. Então ele está reestruturando com muita elegância, com muita proficiência, o que coloca a Paraíba do Sul em parabéns. Que bom, né? que bom. Aí mandei para lá, e 5 dias depois o meu filho morre, possivelmente infartado, porque eu não quis que fizesse autópsia. Porque é muito triste, eu sei o que é uma autópsia. Não tive a chance sequer de socorrê-lo, porque foi uma morte extremamente súbita, totalmente súbita. Mas doutor, a vida está aí para isso, e todos nós vamos um dia. Vamos. Não é? É uma pena que a gente goste tanto das pessoas, mas vai passar. Mas por dizem isso, que né? do outro lado é melhor do que aqui. Bom, de fato a vida é feita de contrastes, né? A gente só conhece o salgado porque conhece o doce. Só conhece o bonito porque conhece o feio. Só conhece o alto porque conhece o baixo. E assim nós vamos nos contrastando. E pelo contraste você vai fazendo a diferenciação. E através da diferenciação você vai vendo o que é a vida em seus diversos padrões. Se existe esta vida e ela é um pouco pesadinha, tem que ter uma outra bem melhor. Sem dúvida alguma, né? Doutor Ubirajara, eu tenho que encerrar. Mas eu quero encerrar com uma última pergunta para o senhor. O senhor sabe o que significa Ubirajara? Sei. Ah, Ubirajara, minha mãe é que tirou de um livro de José de Alencar. Chama-se Ubirajara, é a história de um índio. A palavra é indígena, é de Tupi-Guarani,
Eu sou de Mato Grosso, então lá fala muito tupi-guarani, É muito chegado ao muito espanhol, Uruguai. por causa, mas principalmente do Isso, Paraguai, né? isso, Faz isso. fronteira com a gente. Então você aprende algumas palavras. Ubira significa Senhor, Jara, lança. Senhor O da Senhor lança. da flecha, o Senhor da lança. lança. E é sobre isso que nós vamos contar daqui a pouquinho na historinha do final do programa. Doutor Ubirajara, eu tenho que lhe agradecer muito, Eu que lhe muito agradeço. indefinidamente. Ele é uma pessoa que eu gostaria de virar uma noite e um dia conversando, porque Obrigada. é um poço de sabedoria. Muito, muito obrigada. E daqui a pouco nós vamos contar a nossa historinha.